Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? Tome o exemplar da Bíblia Sagrada em suas mãos, sem demora, e abram no texto que está inserido no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, o capítulo por número 25. Nós vamos ler alguns versículos apenas. Gênesis capítulo de número 25, do versículo 1 em diante. Amém? Nós vamos ler até o verso de número 7. Se você encontrou, não deixe de acompanhar a leitura comigo. Diz-nos assim o texto: E Abraão tomou uma outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz a Zirã, Joksã, Medã, Midian, Xisbaque e Suá. E Joksã gerou a Dedã, e Dedã gerou a Dedã, e foram Assurim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efar, Efer, Enoque, Abda e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que tinha Abraão, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Amém? Tome seu assento, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com os irmãos nesta noite. É um privilégio estar com os irmãos e na igreja do Senhor. Deus abençoe o pastor Carlos, que é o responsável líder desse trabalho, ao dono da laje, que é o Carlos, conhecido como Carlinhos, aos obreiros que aqui trabalham e fazem essa obra se tornar realidade toda semana. Mais do que um culto, tem muito trabalho que envolve tudo que acontece aqui, né, pastor? É um aparato de coisas para fazer o culto acontecer. Mas vamos ao texto. Eu viajei o dia todo para honrar o meu compromisso hoje com a laje. Né? Para aqueles que sabem, nós estamos aí pelo Brasil quase todo final de semana. E hoje nós participamos já da nossa reunião mensal da Confradesp em São Paulo, no Ministério do Belém. Ou seja, lá no Belenzinho, na rua Conselheiro Cotegipe, no centro de São Paulo. Até meio-dia eu fiquei lá. Deu meio-dia em ponto, eu pedi licença ao presidente, ao nosso pastor presidente, e vim correndo para cá. Então eu peço-te que, como disse o nosso pastor, perdão, pastor, esqueci o nome, presbítero Valério, pediu, toda a sua atenção é pouca, porque eu inicio minha fala no texto dizendo assim: o que muda a sua vida não é o que eu prego, o que muda a sua vida é o que você obedece. As pessoas às vezes ouvem e dizem assim: rapaz, mas eu vou tanto no culto, por que minha vida não muda? Porque a sua vida não vai mudar só porque você vem para o culto. A sua vida vai mudar quando você sai do culto e obedece o que foi falado no culto. A vida cristã é assim, né? Por isso vai passar inúmeras pessoas aqui, vai assistir o culto, vai dar glória a Deus, vai dar aleluia, e a vida dela não vai ser transformada. Por isso, nesses 3 dias, eu e o irmão Carlos, junto com o pastor Carlos e o presbítero Valério, rapaz, não esqueço mais, Valério. Escute bem, vamos instruir você para a sua vida ser restaurada. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado, por gentileza. Não é do cunho da minha pregação ficar mandando você dizer nada para ninguém, mas hoje vale a pena. Diga para quem está ao seu lado: se prepare. Sua vida será restaurada. Glória a Deus. Glórias a Deus.
Muito feliz. Escute bem o que eu vou lhe dizer. O texto a qual eu acabei de reportar aos irmãos na leitura do capítulo 25 do livro do Gênesis, falando de um grande homem da história bíblica, o nome dele é Abraão. Abraão, segundo o que lemos, você, se tiver com a Bíblia ainda aberta, você vai ver no capítulo 5, que ele vai dar tudo aquilo que ele tem para um filho. Qual é o nome do filho que ele dá tudo que ele tem? Isaac. Queridos, Abraão, percebendo que os dias da sua vida são findos na terra, Abraão se levanta e ele chama os 6 filhos gerados pela segunda esposa da casa dele, que o nome dele é Quetura. Abraão torna Quetura, uma das suas concubinas, a principal mulher da casa, por ocasião da morte de Sara. Sara já faleceu. Ele pega Quetura e coloca ela como principal mulher do lar, porque Abraão tem várias concubinas. Ele poderia escolher qualquer uma, mas ele escolheu Quetura. Quetura vai fazer o inédito. Quetura vai dar a Abraão 6 filhos. O que Sara não conseguiu em 100 anos, essa mulher, no máximo em 10 anos, deu 6 filhos para ele. Sara demorou 100 anos para dar um filho. Quetura, no máximo em 10, deu 6. Então você para imaginar. Mesmo assim, ela dando 6 filhos para Abraão, Abraão chama esses filhos, que nós acabamos de ler, ele chamou Joxã, Midian, Medã, Xisbaque e Suá. E disse a eles, está aqui um presente. Está aqui um presente para vocês. É uma possessão aqui, ok? É uma parte de alguma coisa. Está aqui para vocês, mas vão embora. Vocês vão para o Oriente, para a terra oriental, porque vocês não herdarão mais nada na minha casa. Aí ele chama Isaac. Quando ele chama Isaac, ele diz a Isaac, Isaac, tudo que é meu é teu. Recebe a minha herança. Para quem ele dá tudo que ele tem? Só que fica uma pergunta. Não são estes filhos legítimos também de Abraão? Para que ele não desse herança para eles? Por exemplo, num contexto das mais de 600 leis que existiam, porque nesse tempo aqui, não existem as leis morais dadas por Deus a Moisés, mas existem leis que tramitam sobre o povo. Essas leis são passadas de pai para filho, para haver uma moral, uma ordem entre a sociedade, ok? Uma delas, falando sobre a lei da herança, já era constituído a autoria de dar a herança para o filho primogênito. Mas os filhos legítimos também deveriam receber herança. Como, por exemplo, é óbvio que era o pai ou o homem que decidiria isso. Mas não são filhos. Então, moralmente, Abraão deveria dar herança. Quem sabe para Isaac ele daria a maior parte, porque ele é o primogênito da sua herança. Pastor, mas não tem Ismael, não nasceu primeiro que Isaac? Só que você tem que entender que a primogenitura está relacionada ao filho das entranhas, ao filho da união de uma só carne. Quem que ele casou com o primeiro? Foi com Agar ou foi com Sarai? Sarai. Então o primogênito é aquele que sai de Sarai. E nós vamos ver isso já já. Escute bem. Ele deveria dar a herança para os outros filhos pelo menos 1/3. Tudo que ele tem, ele deveria entregar para os outros 6 filhos e eles compartilharem esse 1/3. O demais parte ficaria com Isaac. Mas ele não faz isso. Por quê? Por que que Abraão, ou Abraão agora no caso, entrega para os filhos de Quetura apenas um presente e não dá herança? Você há de confiar comigo que presente é uma coisa, herança é outra totalmente diferente. Então, por quê? Porque Abraão trata a sua herança a dar ao filho que aprender a se relacionar com ele, assim como ele aprendeu a se relacionar com Deus. Para melhorar para você, Abraão só tem tudo que tem porque ele aprendeu a se relacionar com Deus. Então Abraão só vai dar a herança que ele tem para o filho que aprender a se relacionar com ele. Por quê? Porque com Deus não tem troca, com Deus não é negócio, com Deus não é política, com Deus não há barganha, com Deus é um relacionamento. E quem não aprender a se relacionar com Deus, lamento lhe dizer, a sua vida não será nem transformada e nem tampouco restaurada. Porque Deus trabalha na nossa vida a partir do momento que nós se relacionamos com Ele, e não diferente. Para provar isso e para você compreender o contexto daquilo que eu estou lhe dizendo, é necessário nós sabermos como que Abraão aprendeu a se relacionar com Deus. Porque outrora eu digo Abraão porque ele era Abraão quando isso começou. Ele só é Abraão a partir da metade da vida para frente. Então escute bem. Abraão, ou Abrão, no capítulo 12 recebe uma revelação de Deus no livro do Gênesis.
Deus se revela para Abrão dizendo assim: Abrão, Abrão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu hei de lhe mostrar. É a primeira vez que Deus se revela para Abrão, pastor? Não. Muitos pregadores pregam dizendo que foi pela primeira vez no capítulo 12 que Deus se revela para Abrão. Mas não é real. Deus se revela para Abrão antes do capítulo 12. Como é que o senhor sabe disso? Por isso, para falar sobre a Bíblia, a pessoa precisa conhecer a Bíblia no seu contexto em geral, e não parte dela. Porque no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, um homem por nome Estevão, dotado de conhecimento do Espírito Santo, ele vai dizer diante do Sinédrio: pois não foi o nosso Deus que se revelou ao nosso grande pai Abraão, ainda quando estava na Mesopotâmia. Entenda que ele dá um dado geográfico: estava na Mesopotâmia. No capítulo 12, se você vê em Gênesis, Abraão não está na Mesopotâmia, ele está em Harã. E Harã foi uma cidade que o pai dele constituiu por habitação no capítulo 11 de Gênesis. Ou seja, então Abraão, lá na Mesopotâmia ainda, Deus se revelou para ele. E no capítulo 12, Deus já chega dando uma ordem, como alguém que já tem um certo relacionamento e intimidade para falar com Abraão. Deus fala com Abraão no capítulo 12 e sai do meio da sua parentela no momento de caos da vida de Abraão. Porque no capítulo 11 do livro do Gênesis, o pai de Abraão, por nome Tera, vem a falecer. Aí no capítulo 12, Deus, no meio do luto de Abraão, se revela para ele e diz assim: sai do meio da tua parentela. E todo mundo pensa que é abandonar a família, abandonar parente. Se isso fosse verdade, Abraão não levaria Ló junto com ele, correto? Porque ele leva Ló. Alguém diz assim: mas ele errou em levar Ló. Errou não. Se Deus não quisesse que ele levasse Ló, do mesmo jeito que Deus se revelou para mandar ele sair da parentela, Deus tinha se revelado de novo e dito assim: deixa ele aí, vai sozinho. Mas Deus não faz isso. Por quê? Porque Deus de maneira nenhuma vai mandar você abandonar um parente. Coloque isso na sua cabeça. Escute bem. Abraão, quando recebe a revelação no capítulo 12 do livro do Gênesis, e Deus diz: sai do meio da tua parentela, eu vou te dar a biografia de Tera para você entender o que eu vou lhe dizer. Segundo historiadores, Tera, o pai de Abraão, é um dos homens mais ricos da Mesopotâmia, na época que trabalhava lá. O que Tera fazia? Tera tinha aproximadamente 145 barcos, que trafegava pelos rios Chipres e Tigre. E os homens não andavam por animais. Para trafegar em toda a região, eles andavam por meio dos rios. E quem carregava esse povo todo, pagando, vamos supor assim, uma passagem, um imposto para ser transladado? Quem era? Os homens a Tera. Tera tinha 145 barcos que faziam o povo trafegar de um lado para o outro. Só que com isso, os barcos não carregam só pessoas, carregam animais. Também Tera fazia negócio com um dos povos mais antigos da história da humanidade, os egípcios. Ele trazia ouro, madeira da Mesopotâmia, porque no Egito não tem madeira. No Oriente não tinha lenho, não havia árvores. Quem trazia toda a madeira para todo tipo de construção? Tera. Tera, digamos hoje, era um milionário. Tera tinha muito dinheiro. Então uma criança começava, segundo as 600 leis que existiam na época, um garoto tinha que começar a trabalhar com o pai desde a idade de 14 anos. O homem por nome Abrão começou a trabalhar com Tera, seu pai, desde os 14 anos para aprender o ofício. E quando o pai viesse a falecer, ele ia herdar tudo que o pai tem. Só que quando o pai dele morre no capítulo 11, Deus no capítulo 12 se revela dizendo o quê? Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu hei de lhe mostrar. Eu vou te dizer exatamente o que Deus está dizendo. Abrão, larga tudo que o teu pai está te deixando aí. E não se envolva com os negócios dele. Porque se você for para onde eu vou te mostrar, o que eu vou te dar é maior do que o teu pai está deixando para você. Espera aí, pastor, Deus ficou doido. Deus está mandando Abrão largar uma herança dele. Eu não largaria. Lógico que não. Você não conhece o Deus que você serve?
Deixa eu melhorar para você. Lógico que você não larga. Você está negando a Deus por 2, 5, 10, 15 reais, 30 mil, 20 mil. Você está negando Deus por qualquer coisa. Você vai largar milhões como o pai de Abrão está deixando para ele? Você percebeu que Deus, quando quer se relacionar com Abrão mais profundamente, ele chega dando uma ordem. Qual é a ordem? Larga tudo, sai daí e vai para a terra que eu hei de lhe mostrar. Pastor, sacrifício é grande, sim ou não? Você sabe por quê? Porque todo relacionamento começa baseado no sacrifício. Não, vou falar de novo. Ei, relacionamento com Deus é baseado no sacrifício. Você só se relaciona com alguém sacrificando parte de você. Vamos começar por amizade. Você conhece uma pessoa, gosta dela, resolve se tornar amigo. Essa pessoa é igual a você? Ela tem às vezes os mesmos ideais com você? E por que você continua a amizade? Você não sabe por quê? Você sacrifica até seus pensamentos e seus ideais só para permanecer com a amizade. Você não entendeu então? Essa amizade só perdura porque você sacrifica parte de você e ela está sacrificando parte dela. Agora vamos para um relacionamento mais profundo? Vamos lá? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Abaixa a mão. Óbvio que eu não vou te usar como exemplo, eu vou usar a minha pessoa, tá? Para você não ficar aí. Às vezes você fica meio fleumático aí dizendo, o pastor me expôs. Escuta essa. Você acha que a minha mulher, depois de 21 anos, permanece casada comigo por quê? Eu não sou fácil, irmão. Eu sou o cara mais chato que existe no mundo. E eu reconheço isso. Ei, eu sou um camarada que se eu colocar isso aqui, do lado do meu computador, meia hora depois eu chegar, eu sei se mexeram. Você acha que eu sou chato? Multiplique em 100. Pastor, mas por que essa mulher continuou casada? Porque ela sacrifica até os desejos dela para permanecer com o relacionamento. Então todo relacionamento é baseado em... Se você não estiver disposto a sacrificar por Deus, Deus também não está disposto a se relacionar com você. O problema é esse, você quer ser a mesma pessoa e ter a amizade de Deus. Não dá, não dá. Por quê que Deus chega mandando? Deus não chega fazendo milagre para Abraão obedecer a ele. Deus dá uma ordem para ele obedecer. Olha o que Deus diz: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu hei de lhe mostrar. Se fosse o crente do século 21, ia dizer para Deus assim: mas aonde eu vou morar? Onde é que eu vou comer? O que eu vou fazer da minha vida? Não, Abraão não pergunta nada. Ei, você viu Deus dar um mapa para Abraão? Sim ou não? Você viu Deus dizer, você vai para essa terra, é esse endereço. Não, Deus só chega dizendo assim, vai para onde eu ainda vou te mostrar. Ele nem mostrou. E Abraão levantou e foi. Você não já imaginou Deus falar assim, larga a tua casa, larga tudo e vai para onde eu vou te mostrar. Você vai ter que primeiro sair da casa, andar errante, até Deus te mostrar onde Ele quer. Por que Deus manda ele sair? Porque Deus, antes de fazer promessa, Ele dá uma ordem. Primeiro Deus diz assim, sai. Porque se você sair lá, primeira promessa, eu te engrandecerei. Segundo, far-te-ei pai de uma grande nação. Terceiro, não, eu te engrandecerei, vou colocar na ordem. Te engrandecerei, te darei uma bênção, te tornarei pai de uma grande nação, te tornarei uma bênção. Não é a mesma coisa que te dá uma bênção. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, e farei bendita todas as famílias que saírem de ti. Você percebeu uma coisa aqui? É uma ordem para 7 promessas. Deus não faz promessas para depois dar ordem. Primeiro Deus dá a ordem para depois fazer promessa. Tem gente que hoje que é diferente. Deus tem que provar alguma coisa para ele poder obedecer. Você está enganado. Sabe por que Deus primeiro dá uma ordem para depois fazer promessa? Porque não é Deus que tem que provar nada para Abraão. É Abraão que tem que provar alguma coisa para Deus. O problema do crente do século 21 é que Deus tem que fazer um milagre para ele acreditar que Ele é Deus. Deus não tem que fazer nada por você para provar que Ele é Deus. Deus é Deus sem você. Deus vai continuar sendo quem Ele é, independente do que você pense. E quando você aprender isso com Deus, você também vai parar de se frustrar com as pessoas, sabia? Não entendi, pastor. Irmão, tem gente que tem que aprender a viver sem outras pessoas, porque elas também vivem sem você.
Tem gente que fica mendigando amor, mendigando atenção. Para com isso. Eu não estou falando de marido e mulher. Se o teu marido não lhe dá atenção, os teus filhos, com todo respeito, eu vou usar uma palavra pejorativa aqui, mas é verdade. Ele tem que tomar vergonha na cara. Agora, um vizinho não quer te dar atenção e você está sofrendo por causa do vizinho. Você viveu a vida toda sem ele. Conheceu a pessoa ontem, está tentando fazer tudo para dar certo a amizade, o relacionamento. Ela não está nem aí, está na hora de você mudar de amigo. É simples assim. E outra, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Vou te falar bem uma verdade. Goste de mim do jeito que eu sou. Coloca uma coisa na sua... Eu com 40 anos na cara. Você acha que eu tenho necessidade de estar me mendigando para os outros? Pai de filho. Sou pai de 3 filhos. Saí. Hoje é aniversário do meu pai. Saí de casa, da casa do meu pai, passei na reunião, passei na casa do meu pai e disse assim, pai, ó, é o seguinte, eu tenho um compromisso, eu não vou poder ficar aqui. Mas você nunca fica. Falei assim, porque todo dia do teu aniversário eu tenho um compromisso. E é com alguém que está acima do Senhor. Porque a Bíblia diz que quem não deixar pai e mãe... Não, você não entendeu. Quem não deixar pai e mãe, por amor a mim... Você percebeu que para se relacionar com Deus tem que sacrificar alguma coisa? Se você não aprendeu a sacrificar para Deus, irmão, Deus não vai fazer nada por você. Pode escrever do que eu estou te dizendo. Aí, olha só o que eu aprendo. Abraão pega, levanta e sai. Quais são as promessas? Vou te dizer de novo. Se você sair, ó, Deus deu o endereço, sim ou não? Então Deus está dizendo assim, se você sair, eu te mostro a terra. Se você não sair, eu nem preciso mostrar a terra para onde você vai. Se você sair, eu mostro a terra e ainda te engrandeço. Se você não sair, eu não mostro a terra e não te engrandeço. Se você sair, eu mostro a terra, te engrandeço e ainda te dou uma bênção. Se você não sair, eu não te mostro a terra, não te engrandeço e não te dou a bênção. Não, se você sair, eu mostro a terra, te engrandeço, te dou uma bênção e ainda te faço o pai de uma grande nação. Mas se você não sair, eu não te mostro a terra, não te engrandeço, não te dou a bênção e não faço mais nada por você. Você entendeu que as promessas estão ligadas à obediência? Não, vou ter que profetizar agora. Se você é desobediente, Deus não vai fazer nada na tua vida. Mas se você obedecer, te prepara para ver as coisas acontecerem. Você pode fazer campanha de 7 dias. Você pode passar debaixo do arco que abriram na igreja. Você pode andar no meio do sal grosso. Você pode comprar o lenço do apóstolo que ungiu. Você pode beber a água que encheram da torneira, que não veio de Jerusalém, não veio de Israel coisa nenhuma. Você pode comprar o pão que oraram lá no monte não sei da onde. Tua vida não vai mudar. Agora obedece a Deus para você ver se a porta não abre amanhã. Não, se eu fosse você, eu dava glória a Deus, pelo menos para disfarçar. Você não obedece. Você é desobediente. Abraão obedeceu. Vou falar de 2 promessas. Primeiro, eu te engrandeço. Se você me obedecer, eu te engrandeço. Não entendeu, não? Você pode ter o nome que for. Pode ter o dinheiro que for. Comprar todos os meios de publicidade do mundo para lembrarem de você. Sabe o que vai acontecer? Se Deus não tiver negócio, você vai gastar teu dinheiro à toa. Por quê, pastor? Porque quem dá nome para homens ainda é Deus. Não, vou falar de novo. Quem engrandece homens na terra ainda é Deus. Agora, se você obedecer a Deus, você pode ser um Zé Ninguém. Deus resolveu te engrandecer. Não é só a Rocinha que vai te conhecer, não. É o Brasil, é o mundo. Porque Deus ainda engrandece homens. Para melhorar, Deus fala uma coisa aqui importante. Eu te darei uma bênção, né? É a 2ª promessa. Mas a 4ª promessa é essa daqui. Eu te tornarei uma bênção. Eu te darei uma bênção e uma coisa. Aqui, ó. Toma aqui a bênção. Agora Deus diz assim. Já recebeu a bênção? Já. Valério. Viu que eu falei que eu não ia esquecer? Recebeu a bênção. Agora eu vou te tornar essa bênção. Não. Melhor. Quem precisa de uma bênção aqui? Levanta a mão. Baixa a mão. Está vendo isso? Todo mundo está precisando aqui, Abraão. Estou vendo. Por que Abraão? Porque Abraão é uma pessoa. Abraão vai ser outra pessoa. Tá?
Escuta, Abraão, está vendo o que eles estão precisando? Estou. Se você me obedecer, eu vou tornar você o que eles precisam. Não. Eles precisam, mas você vai ser. Porque melhor que ter é ser. Tem gente que primeiro quer ter. Não, primeiro você tem que ser. Aí a sua vida vai começar a mudar. Olha o que Deus diz para ele. Você vai ser uma bênção. Vou te dar configuradamente o que Deus está dizendo. Abraão, nunca mais você vai precisar da terra. É a terra que vai precisar de você. Não, nunca mais você vai estar condicionado à terra. A terra vai estar condicionada a você. Sabe aquele emprego que você odeia? Por que você continua trabalhando lá? Pastor, se eu pudesse, eu pegava e jogava, com todo respeito, é óbvio que você não vai fazer isso. Eu botava uma bomba lá, explodia tudo, botava fogo. Eu odeio estar lá. Mas por que você continua trabalhando lá? Porque a probabilidade de você sair de lá e passar necessidade é grande. Mas você continua lá. Mesmo desgostando do patrão, engolindo sapo, cobra, jacaré, floresta inteira você engole. Por quê, pastor? Você não sabe por quê? Que senão você vai sofrer. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você me obedecer, é a mesma coisa que está dizendo para Abraão. Não é mais você que vai precisar da empresa. A empresa vai descobrir que precisa de você lá, porque você é uma bênção. A empresa vai descobrir que precisa de você lá, porque você me obedece. E quando alguém me obedece, eu não transformo só o que está à volta. Eu transformo ele. Abraão pega e sai do meio da parentela dele. Abandona tudo que o pai está deixando. Irmão, você não abandonaria. Mas Abraão conhece Deus. Ele abandona e sai. Quando ele sai de lá, ele chega numa terra chamada Siquém. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Imagina que ele saiu de Arã. Arã é lá embaixo. Ele vem para Siquém, aqui em cima. Quando ele chega em Siquém, ele não arma uma tenda, senta, bate palma, como alguém que vai chamar o gênio da lâmpada, e diz assim, Deus, eu já saí de lá. O senhor não acha que está na hora de começar a cumprir alguma coisa que o senhor me prometeu? Porque eu já saí, estou aqui agora. Começa aí a mostrar alguma coisa. Abraão não faz isso não. O que Abraão faz? Abraão edifica um altar. Diga comigo, o que ele edifica mesmo? Um altar. Maravilha. Povo inteligente é diferente. Abraão edifica um altar. Uma pergunta só. Quem edifica altar está pedindo ou está entregando? Sim. Então escuta esse daqui, vai doer, mas eu preciso falar. Presença de Deus não é lugar de pedir, presença de Deus é lugar de entregar. Sabe quando o culto é péssimo? É quando você vem para a igreja pensando assim, eu vou no culto da laje que Deus vai me abençoar. Tá bom. Eu vou no culto da laje porque Deus vai me curar. Então o culto não é para Deus, é para você. Eu vou no culto porque Deus vai me abrir a porta. Então o culto não é para Deus, é para você. Porque você veio receber. E Deus não está aqui para te dar alguma coisa. Deus está aqui para receber de você alguma coisa. Por quê? Da onde o senhor tirou esse pensamento? Então vamos lá. No calendário gregoriano e no nosso relógio, quantas horas tem um dia? Nós estamos aqui, vamos colocar 2h30, correto? Vamos colocar 2 horas para fazer uma matemática exata. 2 horas você separou para estar aqui. Quantas horas você viveu lá fora? 22. Quer dizer que Deus trabalhou 22 horas na tua vida o dia todo. Deus te abençoou 22 horas do dia. E as 2 horas que você separou para Ele, Ele ainda tem que continuar fazendo alguma coisa por você? Não. Bota na tua cabeça. Você não tem juízo, rapaz. Você não tem juízo, minha irmã. Você vem aqui para dar para Deus e não para receber. Porque tem 22 horas que Deus está trabalhando. Mas quem pode dar glória a Deus aí? Tem 22 horas que Deus está trabalhando e ainda 2 horas que você separou para Ele do dia, você ainda vem pedir. Eu imagino Deus no céu olhando para você dizendo assim, rapaz, eu não tenho folga não, não recebo nada nesse relacionamento não. Só você. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Então dá glória a Deus pelo menos para disfarçar. Hoje, eu não vim aqui para você pular, rodar, nada disso. Aqui nesse... Eu acho que eu sou o pregador que mais vem no culto da laje. Mas vocês já viram várias faces, vamos dizer, várias facetas de ministrações aqui. Porque eu costumo dizer que pregador, se ele for só de um jeito, só daquele jeito, irmão, a carreira dele é curta. Não é assim? A carreira dele é curta. O pregador tem que ser eclético.
Cada culto pede uma mensagem e um jeito. Então hoje aqui, eu sei o que Deus falou comigo para me passar para você. Escute bem. Abraão faz o quê? Edifica um. Então ele não está pedindo, ele está em. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando ele edifica esse altar, em Siquém tem muita fome. A fome é demais. Ele entrega uma oferta grande para Deus, mas lá tem muita fome. O que Abraão faz? Desce no Egito. Quando ele desce no Egito, ele está procurando alimento. E ele sai com Sara, com Sarai ainda, Abrão e Ló. Quando ele chega no Egito, tem pregador que diz que ele fez errado. Você que está na internet, anota isso aí. Escute isso aqui. Fez errado. Ele não fez errado. Você tem que entender que ele e o pai dele vai no Egito comercializar há muitos anos. Abraão não vai ser recebido lá como qualquer um. Abraão vai ser recebido como um nobre no Egito. Por isso ele desce. É a cultura que ele recebeu do pai. Ele desceu no Egito. Quando ele chega no Egito, os príncipes de Faraó observam Sarai. Não é assim que diz o texto? Aí eles observando, Abraão percebe que pode ser violado, violentado. Ele diz o quê? Mulher, se te perguntarem se tu é minha esposa, tu vai dizer que é minha irmã. Ele já sabe o que eles estão querendo. Quando ele diz isso, os príncipes de Faraó pegam Sarai por ser muito bela e entregam de oferta para Faraó, ok? Só que eles não podem omitir e nem mentir. Eles têm que dizer que essa mulher está sendo dada de oferta, não por eles, mas pelo homem que acaba de chegar, Abrão. Olha só, você sabia que esse tipo de oferta, dar uma mulher para um rei, só pode partir de outro rei? Você acha que Salomão tinha várias mulheres e concubinas por quê? Porque não há o que dar para um rei tem tudo. Então, quem queria fazer aliança com Salomão, entregava filhas de oferta, até as próprias mulheres. E eram as mais belas, porque queria fazer aliança com o rei. Porque o rei tem tudo, principalmente Salomão, irmão. Salomão não tinha falta de nada. Foi o homem mais rico de todo o mundo e de toda a história, e mais sábio. Escute bem o que eu vou lhe dizer, voltando em Faraó. Quando o Faraó recebe Sarai e sabe que é uma oferta dada por Abrão, como é que você acha que ele recebe Abrão? Como rei. Escute o que eu vou lhe dizer. Você quer que Deus te receba como rei? Trate ele como rei. Você trata Deus como qualquer um e quer que Deus te trate como se fosse uma rainha, minha irmã. Reciprocidade num relacionamento. Ei, ele recebe Abrão como rei. Que oferta, que mulher bela. Vamos fazer o seguinte. Toma ouro. Abraão chegou lá pobre, porque ele abandonou tudo que ele tinha, que o pai deixou. Toma ouro. Pedras preciosas. Os tesouros do Egito eu abro para você. Toma tudo. Ok, Abraão recebe. Só que todo mundo prega que Abraão vai perder a esposa. E Faraó vai possuí-la. Só que isso é mentira. Por quê? Vou lhe explicar. Porque quando um rei recebia uma mulher de oferta, ela tinha que se banhar de banhos de especiaria durante 30 dias, para poder entrar no aposento das mulheres do rei. Se o rei lembrasse dela depois dos 30 dias e mandasse chamá-la, ela ia ter que tomar mais 30 dias de banho de especiaria, para poder entrar no aposento do rei. Só que nos primeiros 30 dias Deus já mandou praga no Egito. Quando ela começou a se banhar, no outro dia, quando o Faraó amanheceu, já tinha desgraça acontecendo, e Faraó amanheceu já com a praga na porta dele. Rapaz, o que está acontecendo no meu reino? Chamem os magos, chamem os sábios. Chamaram todo mundo. O que está acontecendo? Me revelem. Aí os homens sábios disseram, foi depois que essa mulher chegou. Rapaz, não é que é mesmo? Ele mentiu para mim. Não é irmã dele, é esposa. Ele pega sem tocar num fio de cabelo de Sarai e devolve para Abrão. Só que ele não devolve ela pura, não. Ele diz assim, leva sua mulher de volta, porque mentiste a mim, quer destruir meu reino? Toma tua mulher de volta. Só que tem um porém, leva gado, leva camelos, leva ovelhas. Não, você entender, se dava glória. Camarada chegou lá pobre, já está rico e ainda fazendeiro. Leva ovelhas. Todos os animais que estiver no Egito que você quiser pode levar, para ver se aplaca a ira do teu Deus. Você percebeu que ele não conseguiu tocar num fio de cabelo de Abrão? Por quê? Porque quem está debaixo da orientação de Deus, o que é seu, o diabo não mexe. Quando você aprender a obedecer a Deus, o que é teu, o diabo não vai tocar, o diabo não vai mexer, o diabo não vai subtrair, o diabo não vai roubar. Ou seja, tudo está debaixo da orientação. Porque Deus não muda a sua vida por aquilo que você ouve, Deus muda a sua vida por aquilo que você obedece.
O senhor quer dizer então que a orientação de Deus pode mudar a minha vida? Pode não. Vai, se você obedecer. Porque não adianta nada você me ouvir hoje, quase 1 hora, e não obedecer o que eu falei. Não adianta. Por quê, pastor? Porque segundo Crônicas 20:20 diz assim: crede em Deus e estareis seguros. Você quer estar seguro? Só se acreditar em Deus. Mas você quer prosperar em tudo? Você quer? Então dê crédito à voz do seu profeta, e aí prosperareis. É assim que diz a Bíblia. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Abraão obedece a Deus e ninguém pode tocar em Sarai. Vou te provar que a orientação de Deus pode mudar a tua vida, se você der ouvido. A Bíblia diz que havia uma mulher viúva, endividada, nos tempos do profeta Eliseu. Ela vai até o profeta e diz assim: meu marido era fiel ao Senhor, diante da sua presença. Adquiri uma dívida, e os credores vêm me cobrar, depois de morto. Eles querem levar meus filhos e eu vou continuar devendo. Sabe o que essa mulher queria? O que, pastor? Que o profeta pagasse a dívida. Sabe o que ela está dizendo? Ô, pastor Carlos, o meu marido era crente da sua igreja, me deixou uma dívida, eu quero que o senhor paga. Por que crente é desse? Principalmente da Assembleia de Deus. Crente da Assembleia de Deus desse jeitinho, irmão. Ela pegou e disse isso para o profeta. Uma pergunta, se você conhece o texto. O profeta deu um pote de ouro para ela pagar a dívida? Não. Assinou uma folha de cheque, toma, paga a dívida. Foi assim que fez? Não, primeiro ele faz uma pergunta. Me declaras o que tem na tua casa. Tua serva tem, se não, uma botija de azeite. Ah, tá bom. Faz o seguinte, ouve a minha orientação. Vá na tua vizinhança. Pega vasos emprestados e não poucos. Traz para dentro da tua casa, tranca a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita a vasilha de azeite que você tem sobre os vasos vazios. Enche eles. Paga, vende o azeite que der. Paga a dívida e vive do resto. O que trouxe o milagre na casa dessa mulher? Foi ela ter azeite? Não. Foi ela ouvir o profeta e pegar a vasilha vazia do lado de fora. Ei, não foi ela ter azeite em casa. Foi ela pegar os vasos vazios. A Bíblia vai dizer que certa feita Deus se revela para Josué no capítulo 11 do livro de Josué. E diz assim: Josué, circula a cidade de Jericó por 7 dias. Em 6 dias, cada dia você dê uma volta. Se em 6 dias ele dá uma volta, quantas voltas são? 6. No último dia, o 7º, você vai dar 7 voltas. 6 mais 7 é quanto? 13. Não é 7 voltas, é 13 voltas. Vocês vão dar 13 voltas em volta da muralha de Jericó. Só que tem um porém, não é fácil. Por quê? Você tem que entender que arqueologicamente falando e geograficamente falando, Jericó tem 32 quilômetros quadrados. Você já andou 32 quilômetros em um dia? Você não aguenta andar em linha reta, imagina dando volta no deserto. Escute mais. Pastor, quantas pessoas tinha? 700 mil. Imagina 700 mil dá 32 quilômetros. É impossível. E ainda tinha que ter 7 sacerdotes com trombeta de chifre de carneiro e 2 carregando a arca, 4 levitas carregando a arca. A arca tinha que ir junto, ou seja, vocês vão dar a volta com a minha presença. Ah, não. Segundo, vocês vão dar a volta e cada volta que vocês derem, vocês vão tocar a trombeta de chifre de carneiro. Para quê? Porque trombeta de chifre de carneiro é para adorar o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês não vão dar a volta reclamando, vocês vão dar a volta adorando. Irmãos, escuta essa. Andar 32 quilômetros é impossível, pastor. Como é que eles deram uma volta em 24 horas? Não foi em 24. O dia do calendário judaico tem 12 horas. Eles tinham que dar 32 quilômetros em 12 horas. Pastor, se em 24 horas já é impossível, como é que a gente vai dar uma volta em 12 horas? Você não sabe como? Quando você começar a obedecer o que não dava para fazer, passa a dar. Sabe por que teu dinheiro não está dando nem para pagar as contas? Porque você é desobediente. Quando você obedecer, vai dar. E vai sobrar ainda. Você é desobediente. A Bíblia vai dizer que eles deram 32, que eles andaram só 32 quilômetros? Foi? Não. Faz 13 vezes 32 aí. Sabe esse celular que você fala aí, até no WhatsApp na hora do culto? Ele não tem só WhatsApp, não. Ele tem calculadora. Escute o que eu vou lhe dizer. Eles não andaram 32 quilômetros. Fazem 13 vezes 32. Eu já sei quanto vai dar. 416 quilômetros andado a pé. Para melhorar para você, eles andaram da rodoviária Novo Rio, no centro do Rio de Janeiro, a rodoviária Tietê, no centro de São Paulo, a pé. Entendeu ainda não? Eles andaram do Rio a São Paulo, a pé,
para ver a vitória que Deus tinha preparado para eles. Tem crente que mora do lado da laje e não vem para o culto, quer que Deus muda a vida dele? Tem gente que mora aqui do lado e tem medo de vir, está com medo de vir para o culto, não sei porquê. Quer que Deus muda a vida deles? Eles andaram 416 quilômetros. Tem gente que veio de carro, vem de moto, mora aqui do lado e tem vergonha de vir, ou não quer vir, ou tem preguiça de vir. Você não quer que Deus mude a tua vida? Quem percebeu que Deus ia dar vitória, andou 416 quilômetros a pé. Hoje eu não vou para o culto não. Então continua vivendo uma vida de derrota. Hoje eu estou cansada. Então continua vivendo uma vida de derrota. Principalmente crente. Crente, lugar de crente é na igreja. Falar de novo. Eu não vou dizer assim, aquele que de vez em quando aparece aqui, sabe que não quer compromisso nenhum. Aí o problema é seu com Deus. Agora, crente, lugar de crente é na igreja. O camarada andou 416 quilômetros a pé. E tem gente que, hoje eu estou cansada. Já imaginou se Deus olhar para a sua cara quando você estiver com necessidade e dizer, eu estou cansado de trabalhar por você também. Não é assim? Andaram 416 quilômetros. Quando eles deram a 13ª volta, a muralha continuou de pé? Continuou? Não, caiu. Por quê? Porque só obedecer, Deus vai lá e realiza. Só obedecer. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Quer dizer, toda orientação passiva da obediência vai ter o resultado. Este homem, por nome Abraão, obedece, sai com uma fazenda, ele desce para o sul de Betel. Quando ele chega no sul de Betel, quando chega em Betel, ele saiu de Siquém, desceu para o Egito, veio para Betel. Betel é mais alto que Siquém, tá? Guarde isso, geograficamente falando. Ele vem para Betel. Quando ele chega em Betel, ele já edifica um altar. O que ele faz? Edifica um? Altar. Guarde isso, ele edifica um? Altar. Quem edifica altar está pedindo ou está entregando? Pai, Deus nem começou a fazer nada por ele ainda, ele já está entregando de novo. Ele entregou. A Bíblia diz que quando ele acaba de fazer esse altar, a Bíblia diz que ele entra na tenda. Rapaz, você não dá glória com isso aqui, você não dá glória com mais nada. Ele entra na tenda para dormir. Ele acabou de edificar um altar para Deus, entra na tenda para dormir. Só que antes dele dormir, ele faz uma oração. Ele ora, Deus, tenho visto que o Senhor tem me abastecido, tem me enriquecido, mas percebo que tenho falta de uma coisa. O que, Abraão? Eu tenho falta de herdeiros. Será o herdeiro da minha casa o Damasceno Eliezer? Aí Deus olha para ele e diz assim, já vou te responder. Parece que eu estou vendo Abraão dorme, e quando ele adormece, Deus desce no sonho de Abraão. Que hora que Deus desceu? Na hora que ele estava? E quem dorme está fazendo o quê, irmão? Opa, que gente inteligente. Mas gente inteligente é de outro nível. Estava descansando. Que hora que Deus desceu para falar com ele? Na hora que ele estava? Irmão, sabe por que você não consegue ouvir Deus falar com você? Porque você nunca descansa. Deus só fala com quem descansa. Toda a tua vida é atrasada. Você vive desesperado. Deus só fala com quem descansa. Vou falar de novo. Tudo seu é elétrico, sabe? Você não tem paciência para nada. Ei, quando você aprender a descansar em Deus, Deus vai falar com você. Eu estou aqui. Você percebeu que tem crente que vem para o culto e não consegue descansar em Deus, nem no culto? Está de brincadeira? Vou fazer o que aqui se não for para ouvir Deus? Ele descansou. Deus desceu e Deus desce falando o quê? Abraão, Abraão. Eis que o herdeiro da tua casa não será o Damasceno Eliezer. Eis que eu te darei filhos para herdar o que eu tenho lhe dado. E esses filhos sairão das tuas entranhas. Peraí. Parece difícil compreender. Vai sair de dentro de Abraão? De alguma forma é. Só que entranha aqui é entranha da junção de duas carnes se tornando uma. Ok? Porque quando o homem se casa com a mulher, não são mais duas carnes, são uma. Então Deus está dizendo assim, a união com Sarai vai sair o herdeiro. Aleluia. Aí você já entende por que ele gera um filho com H e Ismael não é herdeiro dele. Porque Deus havia prometido que o herdeiro sairia de Sarai. Ele e Sarai, não ele e outra mulher. Aí a Bíblia diz que quando Deus diz isso aí, Abraão acorda. E quando ele acorda, Deus diz assim, Abraão, Abraão, sai para fora da tenda. Peraí, Deus não está falando dentro da tenda? Por que Deus não continua falando na tenda? Mas já que ele acordou, Deus diz assim, sai para fora. Sai para fora.
Você sabia que sair para fora, eu vou te dar dados aqui que poucas pessoas sabem, tá? Olha só, aqui é a tenda. Imagine que aqui é a tenda. Imagine comigo. Veja, tem essa visão. Aqui é a tenda. Quando alguém constitui uma tenda para dormir, habitar, à noite ele tem que fazer um córrego em volta da tenda. Jogar lenha e colocar fogo. Por quê? Porque os animais podem vir devorá-los noturnamente, mas com fogo eles não vão se aproximar. Quando Deus diz assim, ó, sai para fora da tenda, não é sair daqui e vir ao redor, é sair e ir para o derredor. Ele tem que sair para fora do fogo. Mas Deus, será que um animal não vai me devorar? Deus está dizendo assim, sai que eu estou mandando. Não entendeu não? Quem não está disposto a correr risco com Deus, também não está pronto para ver Deus mudar a sua vida. Deus não está mandando, Deus não está falando, então corre o risco. Paga para ver. Quando Deus manda, você tem que pagar para ver. Não, vou falar de novo. Quando Deus manda, você tem que pagar para ver. Até você entender, obreiro. Deixa de ser desobediente. Paga para ver, Deus não falou? Você corre risco para tanta coisa que não muda a tua vida. Por que não com Deus? A Bíblia diz que ele sai para fora. Segunda interpretação que eu vou te dar aqui, visão que eu tenho. Sair para fora, sabe o que é? Abraão, o que eu te revelei até agora, dá para você ter noção fora da tenda. Mas o que eu vou te revelar agora, dentro da tenda você não vai ter noção. Sai para fora da tenda para você entender o que eu vou falar. Ah, não. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus está dizendo assim, o que eu estou te falando até agora, no teu conforto você entende. Mas o que eu tenho para falar é maior, então você vai ter que sair do seu conforto. Não entendeu não? Amanhã, irmão, vendo novela, a tua vida não vai mudar. Sai para fora da tenda. Amanhã, deitado na sala da tua casa, a tua vida não vai mudar. Sai para fora da tenda e vem ouvir Deus falar. A Bíblia diz que quando ele sai para fora, Deus já diz assim, olha para cima. Dentro da tenda ele ia conseguir olhar para cima e ver o que ele viu? Você quer ver coisa que você nunca viu? Sai da tenda. Busca Deus, obedece a Deus. Olha para cima, rapaz. Você pode contar as estrelas que está sobre a tua cabeça, que está no céu? Não, assim será a tua geração. Olha só, geração é o que vai sair de Isaac. É o que vai sair, geração de Abrão é o que vai sair de Isaac. Deus aponta para as estrelas e diz, assim será a tua geração. Aí Deus aponta para baixo. Você pode contar o grão da areia da terra que está debaixo dos teus pés? Também não. Assim será a tua descendência. Descendência é o que vai sair de Abrão. Escute bem. Primeiro Deus começa com promessas futuras. Depois Deus termina com promessas presentes. Não pegou? Então eu vou melhorar ainda mais a revelação. Primeiro Deus aponta para cima. Depois Deus aponta para baixo. Deus primeiro faz promessas que Abraão não vai alcançar. Ele alcança a estrela do céu? Não. Então essas promessas são inalcançáveis. Abraão alcança o grão da areia da terra? Alcança. Então essas promessas são alcançáveis. Sabe o que Deus está dizendo? Já que você me obedece, eu estou fazendo promessas que você não vai alcançar, mas também faço promessas que você alcança. Não entendeu ainda não? Então eu vou profetizar agora. Se você aprender a obedecer a Deus, Deus tem promessa para você, mas tem promessa para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, para o teu tataraneto. Não, você não fez faculdade, mas teus filhos faz. É só você aprender a obedecer a Deus. Você não chegou, mas teus filhos vão chegar. Você não alcançou, mas teus filhos vão chegar. Obedece. Mas você é desobediente. Mas ainda melhorando ainda mais. Você percebeu que primeiro Deus aponta para as estrelas, para depois Deus apontar para a terra? Porque ele aponta primeiro para cima. As estrelas falam de algo futuro. Grão da areia da terra fala de algo presente. Primeiro Deus fala da igreja, estrela. Depois ele fala de Israel, grão da areia da praia, grão, poeira da terra. Ei, Deus primeiro aponta para cima, para depois apontar para baixo. Duas características da promessa. A primeira, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro você faz a minha vontade, aí eu vou fazer o que você precisa. Com todo respeito, deixa eu te dizer uma coisa. Não é a tua vontade que vai mudar a tua vida. É você fazendo a vontade de Deus. Primeiro para cima, depois para baixo. Primeiro para cima, depois para baixo.
A Bíblia diz que quando Abraão vê tudo isso, ele desperta e ele edifica mais outro altar. Em Betel. Você percebe? É o único lugar que Abraão vai edificar 2 altares. É em Betel. Por quê? Porque quando ele chega, ele edifica um altar. Deus falou com ele, ele edifica outro altar. Não entendeu, não? Deus falou, ele edifica altar. Se ele não falou, ele edifica altar do mesmo jeito. Que o interesse de Abraão é agradar a Deus e não a ele. Se você não está disposto a agradar a Deus, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Aqui não é lugar de Deus me agradar, aqui é lugar de eu agradar a Deus. Aí para melhorar ainda mais, Abraão desce de Betel. E escute só, passa um período de tempo, parece que a promessa demora. E a promessa demorando, a Bíblia diz que Sarai faz um conluio com Agar e com Abraão, e ele deita-se com Agar e gera um filho, que você conhece, o nome dele é Ismael. Uma coisa, quando Ismael nasce, passa 7 anos, ele faz a circuncisão do menino. Sabe quantos anos, depois que ele gera filho com Agar, Deus fica sem falar com Abrão? Quase 8 anos. Por que Deus fica 8 anos sem falar com Abrão? Você não sabe por quê? Porque não era para gerar filho com Agar, era para gerar filho com Sara, ou ainda Sarai. Escute isso daqui. Ficou 8 anos quase sem Abrão ouvir a voz de Deus. Tem crente aqui que eu posso pregar a noite toda para ele, é como se fosse só a minha voz. Não é Deus falando com ele. Você não sabe por quê? Porque você vive debaixo da desobediência. Deus não falou que era para gerar filho com Agar. Deus fica 8 anos sem falar com Abrão. Quando, de repente, ele está sentado na tenda, na porta. Eu imagino assim. O Ismaelzinho já tem 7 anos, ele fez circuncisão do menino. Circuncisão é cortar a pele peniana. Escute, isso é um concerto entre os homens e Deus. É um concerto. Quando ele faz esse concerto, o menino está correndo na frente da tenda. Diz a história que de repente 3 homens descem na terra e estão peregrinando. Todo mundo que passa pelos homens cumprimenta. Shalom Adonai, Shalom Adonai. Abrão de longe olha e diz assim: Shalom Adonai nada. Eu sei quem vem lá. Eu sei quem está. Ismael, passa para dentro, meu filho. Quando Ismael entra na tenda, ele grita: Sarai, que foi, Abrão? Prepara pão asmos na brasa e um carneiro assado no molho. Mas para que tudo isso, Abrão? Ei, faz o que eu estou mandando, mulher. Porque faz tempo que ele não vem, mas hoje ele veio jantar com a gente. Hoje ele... Não. Tem crente que vai passar anos vindo aqui na loja e não vai sentir nada. Mas quem percebe que o anjo está aqui, o anjo vai tocar em você na mesma hora. Ele chegou. Ei, todo mundo cumprimentava o anjo como se fosse qualquer um. Mas Abraão de longe, quando percebeu e disse: prepara, porque ele chegou, o anjo saiu de lá, parou de andar e foi até a tenda. Você quer que Deus vá até na tua casa? Então aprenda a perceber a presença dele. Pastor, eu estou no culto e não estou sentindo nada. A culpa não é minha, não. Você que não atentou que ele está aqui. Tem gente que num culto como esse faz até unha. Melhor me deixar calado. Isso aqui não é lugar de fazer unha, minha irmã. Isso aqui é lugar de sentir a presença de Deus. É? Nunca vi. Rapaz, tem uma coisa que eu não suporto. Eu, como obreiro, mascar chiclete no culto, não prestar atenção. Eu não suporto. Eu falo para meus filhos. Se vocês forem para o culto, até o Robson, que é o mais novo, tem 10 anos. Se você for para o culto, se você não estiver aguentando, for para o culto para dormir, quando chegar em casa você vai apanhar. Mas por quê, pai? Eu estou cansado. Ei, igreja não é lugar de descansar. Igreja é lugar de adorar. Você quer descansar, fica em casa. Tá? Você tá bom para ir para o culto, Robson? Estou sim, senhor. Cadê? Filho meu me conhece só de eu olhar para ele. Se eu olhar para um filho meu, ele sabe se ele tem que sentar ou ficar de pé. Se ele tem que correr ou se ele tem que caminhar. O que ele tem que falar e o que ele tem que pedir. Só de eu olhar. Se teus filhos não são assim, está na hora de você mudar a educação dentro da sua casa. Aí depois,
vai vir aqui para a igreja, depois que crescer. Minha avó já dizia, educação vem de berço. Se não der no berço, depois que crescer, não tem berço que cabe essa criança. Dá glória a Deus para ninguém saber que é com você. Rapaz, meus filhos, eu tenho 2 que não moram mais comigo. 2. Um de 20 e um de 22. Não mora mais comigo. É eu ligar. Eu mandar uma mensagem. Ei, rapaz, me liga agora. Eles param tudo. Sim, senhor. Não, hoje o garoto... Que é, mãe? Que é? Que é? Tá ficando doida, menina? Que é? Meu filho já me liga dizendo assim, benção, pai. Opa. E que eu sou dos anos 78. Deu para entender o que eu estou te dizendo? Eu acho que nem eu tratei meu pai com tanta educação. Mas os meus filhos me tratam, sabe por quê? Que amanhã ou depois, se eu partir, todo mundo vai olhar para os meus filhos e vai dizer assim, esses aqui foram filhos de um grande homem de Deus. Se tem uma coisa que um pai e uma mãe podem deixar para um filho, é um nome. Não, vou repetir, é um nome. Olha o que eu vou lhe dizer aqui. Abrão é tão obediente, que quando o anjo chega, o anjo começa a dizer, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu vou acabar com tudo lá. A Bíblia diz que ele ora assim, se tiver 50 justos, o Senhor destrói? Não. E 30? Não. E 10? Abraão, fica tranquilo, eu já sei o que você quer. Eu já estou sabendo. O que ele quer? Que livrasse quem? Ló. Agora eu vou te contar uma história. Antes, quando ele passa pelo Egito e ele ganha todo aquele rebanho de Faraó, o que ele faz com o rebanho? Ele reparte com Ló. Ló vira fazendeiro e Abraão também. Você sabia que tudo que Deus te dá, quando você dá para alguém, você não está repartindo, você está multiplicando? Ah, não. Vou falar de novo. Vou te falar por que multiplica, pastor? Porque Deus não trabalha com subtração nem com divisão. Deus só trabalha com multiplicação. Se tudo que Deus te dá, você está agarrado, igual um bicho doido, é meu, ninguém toma, te prepara que até isso Deus vai te tomar. Agora, se você multiplicar, Deus tem mais para te dar todo dia. Ele vai multiplicar. Vai multiplicar. Vai multiplicar. Vou te provar como é multiplicação. A Bíblia diz que quando ele reparte com Ló, ó que maravilha, quando você está debaixo da orientação de Deus, o que Deus vai te dar, irmão, vai multiplicar. E além de você não precisar mais pedir emprestado, você vai ter para dar para os outros. Está aqui, toma aqui, Ló. Toma aqui, Ló. Por causa da orientação de Deus e obediência. O negócio multiplicou tanto, que diz a Bíblia que em Betel não cabia mais o rebanho de Abraão junto com o rebanho de Ló. Ló não repartiu, não deveria diminuir, mas multiplicou. Por quê? Porque na mão de um servo de Deus nada diminui e nada subtrai. Tudo é multiplicado. Tudo é multiplicado. Tudo é multiplicado. Ele multiplicou, tanto é que a Bíblia diz que há contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão vira para eles assim, ô Ló, não é lícito que haja contenda entre nós somos irmãos. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Irmão, será que Abraão não percebeu que Ló vai escolher o melhor caminho e vai deixar o pior caminho para ele? Então por que ele deixa Ló escolher? Você não sabe por quê? Que Abraão não está nem aí para onde Ló vai. Por quê? Não entendeu ainda? Que Abraão tem uma promessa. Qual é a promessa? Tu será uma... Para onde eu for, Deus vai me abençoar, não importa. Se eu for para Campina, eu estou abençoado. Se eu for para o deserto, eu estou abençoado. Porque será bendito ao entrares e ao saíres. Será bendito na cidade ou no campo. Aonde você for, obedece a Deus, que onde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai te prosperar. Uma pergunta simples. Ló vai para Campina, Abrão vai para o deserto. Quem prospera? Mas, irmão, a maior probabilidade de prosperar é quem está na Campina. Mas na Campina, Ló perece. E no deserto, Abrão prospera. Você não entendeu por quê? Porque Deus não está provando Ló. Deus está reprovando Ló. Por que Deus está reprovando Ló? Porque Ló de maneira nenhuma deveria sair do lado do tio. Porque ele só tem rebanho porque o tio deu para ele. Quando o tio disse assim, não é lícito que tenha contenda entre nós dois, mas não eram os dois que estavam contendendo, eram os pastores. O que Ló tinha que fazer? Vem cá, meus pastores, vem aqui. Vem cá. A partir de hoje vocês vão obedecer o que meu tio falar.
Se vocês não obedecer ele, eu vou passar a faca na cabeça de vocês, tudinho, vou matar vocês. Ló fez isso? Ló preferiu ir embora e abandonar o tio. Ele é um rebelde. Ah, não entendeu não? Rebelde. Rebelde, ele é rebelde. Então, quando Deus vai lá falar com Abrão, Deus precisa pedir permissão para alguém para matar alguém, mano? Deus precisa do conselho de Abrão para fazer alguma coisa em Sodoma e Gomorra? Por que Deus vai perguntar para Abrão o que ele vai fazer? Você não sabe por quê? Porque a vida de Ló está no domínio da mão do tio. Todo crente rebelde está na mão de quem ele está rebeliando. Você está pensando que acaba o culto, você fica falando mal dos outros aqui dentro, você está na mão de quem? Você tem que voltar lá, pedir misericórdia para Deus não te matar. Muitas coisas não estão acontecendo na tua vida porque você é desobediente. Quando Deus diz assim, e aí, eu já sei o que você quer. Anjo fulano, anjo Beltrano, só não deixa Ló morrer porque Abraão pediu. Não entendeu não? Quando você está debaixo da orientação de Deus, você leva milagre até para quem não merece. Até quem não merece vai ser abençoado. Abraão fica lá. E hoje eu vou parar aqui. Só que tem mais 1 hora de mensagem. Hoje eu vou parar aqui. Ele vai lá. Quando ele vai, os anjos vão. Fica um anjo com Abraão. Quem é o anjo que fica? O próprio Senhor Jesus. Aleluia. Ele está lá com Abraão. E ele diz assim. Abraão olhando para ele, os anjos foram. Abraão olhando para ele diz assim: eu não te falei que eu ia te dar filhos? Quando ele diz isso, Abraão já dobra o joelho, já sabe o que Deus está falando. Desculpa, meu irmão, mas eu preciso te dizer isso aqui. Isso aqui tem endereço. Tem gente que eu estou pregando aqui, é como se não fosse com ele. Você está enganado, você sabe o que Deus está falando com você. Eu não te falei que ia te dar filho. Sabe o que Abraão faz? Abraão não encara o anjo, não. Ele dobra o joelho e mete a cara no chão. De medo. Opa! Só que ele pensa. Como é que ele vai me dar filho se eu sou velho e a minha mulher é estéril? Deus olha para ele e diz assim, é mais ou menos isso aqui, ó. Não é um miserável, eu estou aqui, vou livrar o sobrinho dele, ele ainda está desacreditando. Tem crente que é assim, está sabendo que eu estou falando é verdade, e amanhã vai fazer o oposto do que eu mandar ele fazer. Peraí. Rapaz, eu te falei que ia te dar filho, ia sair das tuas entranhas. E para você saber que eu vou fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o teu nome. Tu não se chamará mais Abrão. O teu nome será Abraão. Tua mulher não vai se chamar Sarai. O nome dela vai ser... Agora eu lhe pergunto, por que Deus muda o nome? Tem pregador que já inventou tanta história desse mudança, desse bendito nome, irmão, que não tem nada a ver. Sabe por que Deus muda o nome? Vou te explicar de forma para você entender. Bem legível, ok? E audível. Você sabia que no Brasil, no Código Civil brasileiro, se eu quiser mudar de nome, pelo menos mudar uma letra do meu nome, eu tenho que ir num juiz. O juiz vai passar, quase me autorizando, ele vai fazendo um questionamento, por que eu quero mudar de nome? Tem que ser passível a mudança, tem que ser aceitável, passível de aceitação, tem que ser aceitável. Ele vai passar por todos os cartórios do mundo e por todas as delegacias e fóruns do Brasil para saber se eu não cometi algum crime. Porque se eu mudar de nome e depois for descoberto que o Robson Alencar cometeu algum crime e eu mudei para Robson Souza, eu não posso mais ser condenado por aquele crime porque eu não sou mais a mesma pessoa. Ah, mas o sangue é o mesmo. Mas não sou mais a mesma pessoa. Porque quando muda o nome, muda a personalidade. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou mudar a tua personalidade. Para você saber o que eu vou fazer, primeiro eu vou mudar quem você é, para depois mudar a tua história.
Porque eu não posso mudar a sua história sem antes mudar quem você é. Porque se eu mudar a tua história sem mudar você, você vai estragar tudo que eu fiz, porque você continua sendo o mesmo. Não, vou ter que falar agora. Deus tem que mudar esse crente incrédulo que você é primeiro. Deus tem que mudar essa fofoqueira que você é primeiro. Deus vou melhorar para você ainda mais. Quer dizer que Deus vai mudar a mim, pastor? É por quê? Vou te provar na Bíblia. Porque Jesus disse: não se coloca vinho novo em odre velha. Oh, meu Deus. Deus primeiro vai mudar quem você é. Deus vai mudar quem você é. Porque se Deus não mudar você, mudar tudo que tiver à tua volta, sabe o que você vai fazer? Você vai estragar o trabalho de Deus. Eu quero uma vida nova, mas você continua falando mal dos outros. Eu quero uma vida nova, mas você continua sendo incrédulo. Eu quero uma vida nova, mas você continua sendo esse contendeiro. Não. Deus vai mudar o vaso para depois colocar um vinho novo. Está aqui o vinho novo. Fica de pé, por favor. Primeiro eu vou mudar quem você é. Primeiro eu vou mudar você. O Abraão não crê, mas o Abraão vai ser o pai da fé. O Abraão é precipitado, mas o Abraão vai aprender a esperar no meu agir. O Abraão é desobediente, mas o Abraão vai me obedecer em tudo. Eu quero profetizar na tua vida hoje, nessa conferência. Você vai ter uma vida restaurada. Não vou profetizar de novo. Você terá uma vida restaurada. Mas depende de quem, pastor? Depende de mim. Depende de você. Eu pergunto, você responde. A sua vida vai mudar por aquilo que você ouve? Sim ou não? Sua vida vai mudar por aquilo que você obedece. Está na hora de você aprender a obedecer. Só a obediência vai trazer milagre. Vou repetir o que eu disse no começo da mensagem. Você pode fazer a campanha que você quiser. Você pode passar no sal grosso que quem armar. Você pode comer o pão que não sei quem ungiu. Você pode beber a água que não sei quem trouxe, não sei da onde. Você pode comprar o lenço que o apóstolo suou em cima dele. Tua vida não vai mudar. Agora obedece a Deus para você ver. Se Ele não abre a porta, se Ele não fecha a cova, se Ele não faz milagre, se Ele não realiza sonho. Eu termino nessa noite